Irmãos e irmãs, 13º domingo do tempo comum, Evangelho de Lucas 9, 51 a 62. Os critérios para o discipulado de Jesus. As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. São as condições do discipulado. Parece que nesse texto vemos claramente que os discípulos de Jesus o acompanham, mas não o seguem de fato. Embora eles estejam fisicamente perto de Jesus, estão distante deles porque não seguem a ideia de um Messias apresentada por ele, mas querem um Messias vencedor e triunfante. No capítulo 9 do Evangelho, versículo 101, tem este texto importante, que muitas vezes é mal traduzido como, no mínimo, de uma maneira insensata ou inadaptada, não rende o sentido. Quanto estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. E o que o texto está dizendo é: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente e esses puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Assim é a tradução feita em português e de maneira semelhante também em outras línguas modernas. Enquanto estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, fica claro que o evangelista mostra o caminho de Jesus para Jerusalém como um caminho para a passagem para outra vida, um caminho para a morte. Então está falando de Jerusalém como o destino final de Jesus na cidade que mata os profetas e é aquela que vai assassinar também Jesus. E aqui o evangelista não diz, ele tomou a firme decisão, como diz claramente, tomou a firme decisão de partir para Jerusalém, mas literalmente diz, endureceu o seu rosto para Jerusalém. E é isso que ele diz, e no grego diz, to prosopon esterisen tu, por eu estai. Então, endureceu o rosto para caminhar para Jerusalém. Essa expressão aparece no Antigo Testamento e significa ir contra alguém. Por exemplo, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 21, se diz claramente, eu viro o meu rosto contra esta cidade para fazer-lhe o mal. É Deus que está falando. E também ali nós vemos essa expressão endurecer o rosto. Ou também no livro de Ezequiel, no capítulo 21 também, o Senhor disse, o Filho do Homem olha em direção a Jerusalém e fala contra os seus santuários. Então essa expressão que o evangelista usa aqui, endureceu o rosto para Jerusalém, significa que Jesus vai contra Jerusalém para contestar essa cidade que pretendia ter a presença de Deus. Na realidade, ela era assassina de todos os profetas que Deus mandava. Mas os discípulos não compreenderam. Jesus manda os mensageiros diante de si. Estes se encaminharam, entraram na cidade dos samaritanos, sabendo da rivalidade, inimizade melhor, entre os samaritanos e os judeus. Eles se detestavam, era uma inimizade secular para preparar o ingresso de Jesus, mas esses não queriam recebê-lo, porque era claramente que Jesus se dirigia a Jerusalém, que Jesus ia para Jerusalém. E os samaritanos pensavam,
tendo Jesus esta decisão, sendo ele o Messias, vai para Jerusalém para tomar o poder e para poder reinar, governar desde aquela cidade. Por isso, ele, entrando na Samaria, daria a impressão que ele vai lá para submeter os samaritanos. Eis então que não foram bem aceitos, não querem receber, e foram os discípulos que não tinham entendido a intenção de Jesus e que não compreendiam João e Tiago, que Marcos no seu evangelho vai chamá-los de filhos do trovão, pelo seu caráter autoritário, e pergunta: Senhor, queres que façamos descer do céu fogo para consumi-los? O referimento ao profeta Elias, que no episódio localizado na Samaria, queima 50 homens cada vez destes enviados para ele. Primeiro capítulo de 10. 2 Reis, primeiro capítulo 10 a 14. Sucessivas vezes vem o fogo do céu e elimina o mensageiro enviado e mais 50 homens, 50 soldados, porque Israel estava indo consultar Beelzebub, que seria o senhor das moscas, fazendo um jogo de palavras ali nessa de Zebub. Veio Zebul, Baal-zebub, das moscas, é uma maneira de burlar o nome do deus Baal-zebul, que seria Baal, o príncipe. E, portanto, eles acreditam que Jesus seja uma espécie de Elias, um homem que com a violência possa fazer respeitar a lei de Deus, a vontade de Deus. Mas Jesus olhou para eles e os reprovou, como diz o texto, repreendeu-os. Jesus não é esse representante do Deus Javé. Portanto, a hostilidade vai aumentando. Se colocar no caminho para uma outra cidade, sempre na Samaria, a incompreensão e a hostilidade dos samaritanos é devida à incompreensão também da parte dos discípulos. Sempre os samaritanos são e sempre na Samaria aparecem 3 samaritanos. Um desses é convidado por Jesus, que pede de segui-lo. O número 3 não quer ser numérico, indicando 1, 2, 3, mas quer indicar a totalidade daqueles que são chamados para o seguimento de Jesus. É a completude. Então, são regras que esse evangelho vai mostrando, ensinamentos de Jesus válidas para todos os seus discípulos. Um tal lhe disse: te seguirei para onde queres que vás. Jesus colocou as condições e para que todos compreendam. As raposas têm tocas, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. São os animais mais insignificantes que existiam. Raposas, aves, e Jesus tem menos do que eles. Jesus disse: cuidado, se tu queres me seguir, não vai pensar em honras, carreira ou sucesso. Ao contrário dos animais mais inúteis e insignificantes, eu não tenho nem uma casa, não tenho nada, nem onde reclinar a cabeça. Para um outro ele disse: segue-me. E este respondeu: Senhor, permita-me de ir antes sepultar o meu pai. Pode parecer desumana esta resposta de Jesus. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Tu
Ao contrário, vai e anuncia o reino de Deus. Não é uma resposta desumana aquela de Jesus. O Pai representa o passado. Então, sepultar os mortos, sepultar os pais, significa levar ainda em grande consideração, em grande honra e com grande respeito o passado. Jesus não. Jesus pede uma ruptura radical com o passado. O vinho novo não se pode colocar dentro de odres velhos. Viva no passado os mortos. Enterrem os seus mortos. Tu vai anunciar a novidade. E finalmente o terceiro, que diz, te seguirei, Senhor, mas antes, porém, deixa que eu vá despedir-me daqueles da minha casa. Na Bíblia, havia um episódio conhecido por Elias, que consentiu a Eliseu de ir despedir-se dos seus próprios familiares. Jesus, em vez disso, disse que não. A urgência do reino de Deus não permite saudades, nostalgias do passado, mas é preciso destacar-se radicalmente. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e depois olha para trás está apto para o reino de Deus. Essa frase de Jesus não significa ter uma relação destacada, distante ou desumana com a própria família, mas representa a urgência de anunciar a boa notícia, o reino de Deus, que é mais importante e não se pode ter nenhuma desculpa para deixá-lo para trás.